Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Rui, estou aqui de volta com vocês para a nossa terceira aula de geometria. Nas duas primeiras aulas, nós apresentamos noções primitivas, apresentamos também alguns elementos um pouco mais elaborados, como triângulos, falamos de alguns elementos que tem um triângulo, falamos de congruência de triângulo, falamos de muitos elementos. Nosso estudo de triângulo não para por lá. Ainda vamos falar de triângulo várias vezes durante esse curso. De vez em quando a gente vai retomar triângulos, falando sempre de uma coisa nova, algo que melhore ainda mais o nosso entendimento sobre os triângulos, tá? Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre paralelismo. E, ao falar sobre paralelismo, ao final dessa aula, como o conteúdo a ser ministrado não é tão extenso, eu vou fazer alguns exemplos, já aplicando o conteúdo de hoje, e vocês vão ver que os triângulos vão aparecer novamente, tá? Na nossa próxima aula ao vivo, que vai ser ao vivo, eu espero, a gente vai fazer exercícios relativos à primeira e à segunda aula, tá? Então, a aula de hoje eu já vou deixar alguns exercícios feitos para vocês terem uma ideia do que é que a gente está estudando. Então, duas retas são paralelas se somente se elas são coincidentes ou são coplanares e não têm nenhum ponto em comum, tá? Então, a gente vai usar essa notação R, dois tracinhos, S. Tem autor que os dois tracinhos são em pés, assim, que nem os meus. Tem gente que escreve assim, R paralelo a S, tá? Paralelo, os tracinhos um pouco mais tortos. Mas a ideia é a mesma, você está vendo que os dois tracinhos não se tocam, né, na simbologia, para representar que a reta R e S são, de fato, paralelas. Essa ideia intuitiva, a gente já tem desde criança uma noção do que é esse paralelo. Então, essa figura mostra mais ou menos o que é que eu quero falar, né? R e S são retas paralelas, tá? É lógico que aí está um segmento, né? As retas, elas andariam ad eterno. Então, é possível mostrar que essas retas paralelas existem. Isso é uma consequência dessa seguinte afirmação: não é possível ter dois ângulos retos em um triângulo, tá? Por quê? Porque se for possível, se é possível a gente usar o teorema do ângulo externo, visto na aula passada, para mostrar que não podemos ter dois ângulos dentro de um triângulo que quando eu somo dê 180. Sempre quando eu somar dois ângulos de um triângulo, essa soma vai ser menor do que 180. Aí alguém poderia me perguntar, professor, como é que eu vou mostrar isso? Então, imagina que você tem um triângulo qualquer A, vou fazer ele um pouco mais bonitinho. Imagina que você tem um triângulo aqui, e eu vou passar esse segmento aqui maior de propósito, tá? Então, imagina que aqui é nosso ponto. Imagina que você quer mostrar, por exemplo, que B e C, quando você somar, é sempre menor estrito do que 180. Isso não pode ser igual a 180, tá? Tem que ser menor. Então, vamos chamar esse ponto aqui de A, e vamos olhar o que é que diz o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo, perdão, aqui, eu vou botar o B e o C para fora, tá? Esse ângulozinho aqui, eu vou chamar de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. E esse alfa eu vou chamar do ângulo externo aqui em A, tá? O que é que diz o teorema do ângulo externo? Que alfa, tá, é menor do que qualquer um, na verdade, tanto 1 quanto 2 é menor do que alfa, tá? Tudo bem? Até aí, nenhum problema. Então, se você olhar também, por outro lado, o que é que acontece com 1 mais 3? Ele é menor do que alfa mais 3, né? A medida de 3.
Por quê? Porque se a gente tem uma desigualdade e soma a mesma coisa dos dois lados, a desigualdade prevalece sem nenhum problema, tá? Então, isso é verdade. Ó, a soma desses dois ângulos, 1 e 3, ela não pode ser maior, ela tem que ser menor do que alfa, que é o ângulo externo em A, mais 3. Só que isso aqui a gente sabe que é 180. Então, se eu somar dois ângulos do triângulo, isso vai ser menor do que 180. Tá? Usando esse ângulo externo, você consegue mostrar tanto isso quanto isso. Ó. Tanto com um 3 quanto com um 2. Se você fizer do mesmo jeito, você consegue mostrar que o 2 mais 3 também é menor do que 180. Tá? Caso você queira mostrar que os outros, somando outros dois, por exemplo, somar o 1 com 2 vai dar menor do que 180, você teria que traçar outro ângulo externo. E não é um grande problema. Você poderia traçar um beta aqui, ó, e fazer o mesmo argumento usando beta para ser o ângulo externo, tá? Não tem nenhum problema. Então, o que é que esse argumento que eu acabei de desenhar aqui, tentar mostrar para vocês, faz? Ele diz o seguinte, que nunca você pode ter dois ângulos dentro de um triângulo que, por si só os dois já somam 180. Não pode. Ou seja, a gente não pode ter dois ângulos retos no triângulo. Essa afirmação é verdade. Não é possível ter dois ângulos retos em um triângulo, tá? Então, como não é possível, isso já nos dá uma ideia intuitiva de ter retas paralelas. Por quê? Imagina, olha essa figura. Se você tem uma reta que é perpendicular, uma reta T aqui, que é perpendicular tanto a R quanto a S, ou seja, nós temos esses ângulos retinhos que estão em vermelho. Então, se não existissem retas paralelas, essas retas R e S, elas iam se tocar, digamos, num ponto lá longe, ponto C, que era muito longe. Então, se elas se tocassem, o que é que a gente ia ter? A gente ia ter um triângulo com dois ângulos retos. Só que esses dois ângulos aí, eles somariam 180, e aí a gente mostrou que não pode. Quando eu somar dois ângulos de um triângulo, não pode ser igual a 180. Tem que ser menor estrito que 180. Então, esse fato que eu acabei de falar, ele mostra que realmente existem retas paralelas, tá? Então, existe um axioma para garantir, de certa forma, unicidade de retas paralelas. Como é que isso funciona? Imagina que você tem uma reta e um ponto fora dela. O axioma diz que existe uma única reta paralela que passa por esse ponto paralela à reta R que você tinha antes. Então, esse axioma, de certa forma, ele garante a unicidade de uma reta, caso você tenha uma reta R e um ponto fora dela, um ponto P, a reta R. Então, ele garante que vai existir uma única reta paralela a essa reta R, que passa por P, tá? Paralelamente à reta R. Então, ele garante que existe essa reta aqui, ó, que passa aqui por P, e eu não consegui desenhar, que passa por P e é paralela à reta R, tá? O desenho não parece, mas a ideia é isso. Então, tem uma proposição que a demonstração é extremamente filosófica, e eu vou omitir por enquanto, porque em uma primeira leitura isso só vai gerar confusão na cabeça de vocês. Mas a proposição diz assim, se você tem uma reta R paralela a retas S e T, digamos, uma reta que é paralela tanto a uma quanto a outra, tanto a R quanto a T, quanto a S quanto a T, então, ou essas duas retas são coincidentes, ou são paralelas entre si. E se uma reta corta duas paralelas, uma de duas paralelas, perdão, ela vai ter que cortar a outra. Então, o que está dizendo aí é o seguinte, caso são duas coisas, na verdade. Primeiro, se você tem duas retas paralelas, S e T, e elas são paralelas a uma terceira R, então elas têm que ser paralelas duas a duas, tá? E se você tem duas paralelas e uma reta que concorre a uma delas, essa reta vai ter que concorrer a outra, tá? Isso é muito intuitivo na nossa cabeça. E a demonstração desses fatos é basicamente usando a definição de retas paralelas,
e esse axioma que eu falei aí acima, tá? Eu não vou fazer porque ela é muito filosófica, ela tem uma pegada muito de uso excessivo de contradições, e isso é muito, acaba sendo muito confuso na cabeça de quem está começando a estudar matemática. Agora, a gente vai parar de conversar sem fazer desenho e mostrar o que é um critério que a gente tem para identificar se duas retas são paralelas, olhando apenas para uma figura, tá? Então, a gente vai usar essa figura aqui de auxiliar e a gente vai estabelecer as seguintes correspondências. Nós vamos dizer que esses ângulos 1 e 2, observe que os ângulos correspondentes, vai chamar de ângulos correspondentes. Eu vou riscando e vocês vão vendo. Por exemplo, o 1 e o 2 são correspondentes, ou o 5 e o 6, ó, eles são correspondentes, ou o 4 e o 3, ou esse aqui com esse, tá? Então, a gente vai chamar de ângulos correspondentes esses ângulos que, de certa forma, eles são conduzidos de uma reta paralela para outra, através de uma reta que concorre às duas. Vamos guardar essa figura, a gente vai voltar para ela já já. Então, tem uma proposição que diz o seguinte: se ao cortarmos duas retas paralelas com uma transversal, se ao cortarmos duas retas, esquece paralela, com uma reta transversal, os ângulos correspondentes forem congruentes, então essas retas vão ser certamente paralelas. Então, o que é que diz essa proposição? Que caso você tenha duas retas e traça uma concorrente, se os ângulos correspondentes, por exemplo, esses dois, forem congruentes, as retas vão ser paralelas, tá? Uma coisa que é interessante, de fato, a gente perceber, olhando para essa figura, é que se um desses ângulos, desses pares, já forem congruentes, todos os outros serão. Por exemplo, se o 1 for congruente ao 2, todos os outros pares todos os outros ângulos correspondentes vão ser congruentes. Por quê? Imagina só, se o 1 for congruente ao 2, o 7 vai ser congruente a 1, porque ele é oposto pelo vértice. E o 8 vai ser congruente ao 2 também, porque ele é oposto pelo vértice. Então, o 6 é o suplemento de 2, só que 2 é igual a 1. O 5 é o complemento de 1. Então, tanto o 5 quanto o 6 são suplementos de 1, ou seja, eles são iguais. O 4 é oposto pelo vértice a 5, a 6, perdão, que é igual a 5, que é oposto pelo vértice pelo 3. Então, o 3 e o 4 também são congruentes. Então, basta que a gente cheque um desses pares. Se a gente checar que um par de ângulo correspondente é congruente, então as retas já vão ser paralelas. Então, voltando para a proposição, se você tem duas retas e passam a transversal as duas, se ao verificar um par de ângulos correspondentes, por exemplo, esses dois, se esses ângulos forem congruentes, as retas já vão ser paralelas. Não precisa de testar que se vai ter um ponto em comum ou não. Não precisa prolongar essas retas, tá? E essa condição, que é uma condição suficiente, ela é também necessária. O que é ser necessária nesse caso? É dizer o seguinte: que se você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, então, necessariamente, as retas vão ser congruentes, tá? Ou seja, se você tem duas retas paralelas, você já sabe que elas são paralelas. Quando você passa uma transversal, esses ângulos aqui são iguais, tá? Então, é um caminho de duas voltas. Você pode tanto usar para testar, traça uma transversal, os ângulos são iguais? São paralelas. Ou então, você tem duas paralelas que você já sabe, então esses ângulos aí têm que ser iguais, tá? A gente tem uma classificação para esses ângulos. Eu vou voltar lá para aquela figura para eu explicar para vocês, mostrando a figura, tá? Então, eu vou apagar para não ficar carregado. Existem duas formas de você classificar: ou os ângulos alternos, ou os ângulos adjacentes. A gente chama de alternos os ângulos que estão
de um lado da transversal e o outro ao outro lado da transversal. Vou chamar essa transversal de T, essa reta aqui de R e essa aqui de S. Então, com respeito à transversal, se os ângulos estiverem do mesmo lado, a gente diz que eles são adjacentes. Mas se eles estão de lados diferentes da transversal, a gente diz que eles são alternos, tá? Então, observe que o 1 e o 2, por exemplo, eles são adjacentes, eles estão do mesmo lado. Por exemplo, o 1 e o 4, eles estão do mesmo lado. Por aí vai. Só que agora a gente vai combar essa classificação de ser alterno ou adjacente com ser interno ou externo. A gente diz, imagine que R e S são as margens de um rio, tá? A gente diz que os ângulos que estão dentro do rio são internos, por exemplo, 7, 3, 6 e 2 são internos. E os ângulos que estão por fora, 8, 4, 1 e 5, são externos. E agora a gente vai combar as duas informações. Por exemplo, a gente vai chamar de alternos e internos os ângulos que estão de lados opostos à transversal, só que eles estão internamente. Por exemplo, o 7 e o 2, eles são alternos e internos, tá? O 6 e o 3 também são alternos e internos. E se as retas são paralelas, ângulos alternos e internos vão ser congruentes, tá, gente? Então, é uma classificação legal. Ângulos, se as retas forem paralelas, os ângulos alternos e internos são congruentes. É fácil mostrar, porque o 2, ele é correspondente a 1. Se a reta for paralela, o ângulo em 2 é o mesmo de 1. O 7 é oposto pelo vértice de 1. Então, 7 tem a mesma medida de 1, que era a mesma medida de 2. Então, 7 e 2 têm a mesma medida. Eles são alternos e internos e são congruentes, tá? Outra classificação é a de adjacentes internos. Por exemplo, o 2 e o 3, eles são adjacentes internos. Nesse caso, eles não são congruentes. Os adjacentes internos, eles são suplementares. Quando você soma um com o outro, tem que dar 180. E não é difícil ver que se são paralelas, esse ângulo aqui em 2 é o mesmo aqui em 1. E eles, de fato, são suplementares. Quando você somar os dois tem que dar um ângulo raso. Tá? Então, outra classificação é quando eles são externos, por exemplo. O 4 e o 5, eles são alternos e externos. E eles são congruentes. Olha só, o 4 é correspondente ao 3. E o 5, se elas são paralelas, como o 4 é correspondente ao 3, eles são iguais. Então, o 4 seria um oposto pelo vértice do 5. E ângulos opostos pelo vértice, a gente viu na aula passada, e são congruentes. Então, alternos externos também são congruentes, caso as retas sejam paralelas. Logo, esse aqui seria congruente a esse, e esse aqui, que é alterno externo a esse, seria congruente a esse outro. E também temos os adjacentes externos, no caso desse com esse, ó, o 8 com 5, que eles também são suplementares. Tá? O 4 com 1 também são adjacentes externos e também são suplementares. Então, moral da história. Ângulos alternos, tanto alterno interno quanto alterno externo, eles são congruentes. E os ângulos colaterais ou adjacentes, né, internos ou colaterais externos, são suplementares. Eu falei adjacente até agora e são colaterais externos, perdão. Onde eu falei adjacente, lê-se colaterais, tá? Então, ângulos colaterais externos e ângulos colaterais e internos, eles são suplementares, tá? Colaterais porque estão do mesmo lado. Eu troquei as palavras. Obrigado. Desculpa, perdão. Então, esses resultados, os próximos resultados que eu vou mostrar aqui, eu vou demonstrar todos, porque eles são de muita importância e muita aplicabilidade. O primeiro deles é que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é igual a 180. Então, para entender a demonstração desse fato,
nós vamos fazer uma construção, uma pequena construção. Imagine que a gente tem um triângulo ABC, aí, como está isso aí abaixo, e a gente prolongue o segmento BA e o segmento CA de reta, tá? Com isso, a gente vai gerar aqueles ângulos ali em cima. 1, 2 e 3, tá? Então, vamos focar nessa figura. O que é que acontece? Passando pelo ponto a gente consegue traçar uma paralela a esse segmento de reta BC, pelo axioma das paralelas, que diz que a partir de qualquer ponto fora de uma reta, a gente consegue passar uma única paralela a ela. Então, passando essa paralela, que eu vou chamar de S aqui, a gente tem aqui uma paralela a essa reta aqui, que eu vou chamar de R, tá? Então, quando a gente olha para esses segmentos que eu prolonguei e olha para essas retas paralelas, o que é que a gente ganha? A gente ganha que o 6, esse ângulo que eu chamei de 6, ele é correspondente ao ângulo que eu chamei de 3, tá? Então, o 6 é correspondente ao 3. O 5 é correspondente ao 2. Por quê? Porque você tem uma transversal que corta tanto R quanto S. E ele está levando esse ângulo para lá, ó, correspondente. Tá? Então, esse 5, ele é congruente ao 2, ou tem medidas iguais, tá? Quando eu boto, fica subentendido que é a medida que é igual. O 6 é congruente ao 3, por quê? Porque ele também é um ângulo correspondente. Você tem a R e a S paralela, e você traça o segmento BA, tá? Que é um transversal, no caso. Então, outro ângulo que você pode ver claramente que é congruente é o 1 e o 4, porque eles são opostos pelo vértice. E eu falei na aula passada que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Inclusive, a gente demonstrou esse fato. Então, olhando com carinho, o que é que a gente consegue perceber? Que 1 mais 2 mais 3, eles, quando você somar, dá 180. Por quê? Porque a soma dos 3 dá um ângulo raso. Tá? Isso aí é um ângulo raso. A reta S, o ângulo 3 é nada mais, nada menos que o ângulo raso em A, gerado por essa reta S aí, ó, tá? Então, a gente pode trocar o 1 pelo 4, podemos trocar o 2 pelo 5, e podemos trocar o 3 pelo 6, porque eles são iguais. E isso aí continua dando 180 graus, tá? Então, esse triângulo é um triângulo qualquer que eu desenhei. Eu não disse qual era o triângulo. Qualquer triângulo que você desenhe, mesmo não sendo parecido com esse, você consegue fazer a mesma coisa, tá? Você toma um como base, passa a paralela no outro, você consegue fazer a mesma coisa. Ou seja, qualquer triângulo tem a soma dos seus ângulos internos igual a 180. Então, esse resultado é uma bazuca. A gente vai usar ele muito daqui para frente, tá? Eu acredito que todo mundo já sabia isso, né? Mas agora a gente vai poder usar. Até então, era como se a gente não soubesse. Como uma consequência desse fato, a gente consegue mostrar que em um triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60 graus, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos olhar para esta figura. Se esse triângulo é equilátero, todos os lados são iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Mas, a gente vai usar primeiro, só que esses dois são iguais, tá? Não vamos usar que o outro é igual. Não tem problema nenhum por enquanto. Então, como ele tem dois lados iguais, esse triângulo, ele além de ser equilátero, eu já falei isso na aula passada, que todo triângulo equilátero, além dele ser equilátero, ele é isósceles, tá? Então, como ele é isósceles, eu mostrei na aula passada que os ângulos da base, no caso BC que está sendo a base, os ângulos da base são congruentes, ou seja, esse ângulo é congruente a esse, tá? Então, por hora, o que foi que eu fiz? Eu considerei BC como base. E, por ser
a base, os ângulos da base são congruentes. Eu mostrei na aula passada que triângulos isósceles têm os ângulos da base congruentes. Agora vamos esquecer que esse lado é congruente a esse e vamos olhar para esse, ó. Esses dois lados, eles são congruentes. Os três são, na verdade, né? Mas vamos olhar para esses dois. Quando você olha para esses dois lados sendo congruentes, esse triângulo novamente é isósceles. E quem é a base agora? A base agora é AC. Ora, mas os ângulos da base de um triângulo isósceles, eles são congruentes. Então, esse ângulo ele tem que ser congruente a este outro. Tá? Ou seja, os três são congruentes. Tanto A, quanto B, quanto C. Só que a gente viu nesse instante que A mais B mais C, eles são 180. Tá? Só que os três têm a mesma medida. Digamos X. Eu não sei quem é, vou chamar de X. X graus, tá? X graus. Eu vou chamar só de X, mas você vai ver que vai sair em graus. Então, 3x tem que dar 180. O x dá 60 graus. Então, isso é um resultado que é consequência daquilo que de duas coisas que a gente está compondo. Nós estamos juntando o fato que a gente estudou dos triângulos isósceles da aula passada e estamos usando agora que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Observe que saber isso vai nos ajudar para saber a soma dos ângulos internos dos outros polígonos que a gente vai estudar ainda pela frente. Não agora, a gente ainda vai passar uma aula falando sobre perpendicularismo e depois que a gente vai falar sobre outros polígonos. E vocês vão ver que tudo a gente triangulariza. Todo polígono a gente divide em triângulos e usa isso para achar a soma dos ângulos internos, tá? Inclusive áreas, a gente consegue triangularizar tudo e depois soma as áreas. Mas são coisas que a gente vai ver futuramente. Os triângulos, eles são uma base para muita coisa. Então, outro resultado extremamente importante, que ele decorre totalmente do que a gente vem estudando, é o teorema do ângulo externo. A gente tinha, até então, que o ângulo externo alfa, essa figura é uma figura do ângulo externo, ele era maior do que 1 e também era maior do que 2. A gente sabia isso. A gente não sabia quanto o alfa valia. Só que agora, a gente sabe que alfa é igual a 1 mais 2. Ou seja, a gente sabe que o alfa é exatamente igual à soma dos dois ângulos externos não adjacentes, dois ângulos internos não adjacentes a eles. Então, o nosso teorema do ângulo externo agora ficou muito mais bonito. Porque além da gente saber que ele é maior, a gente sabe que ele é igual à soma dos dois, tá? Se ele é a soma dos dois, os dois são maiores que zero, ele é maior do que cada um, tá? Então, agora nós temos uma fórmulazinha fechada para o ângulo externo. Como é que a gente mostra isso? Tá? Então, vamos olhar para essa figura. Olhando para essa figura, o que é que a gente sabe de cara? Que 3 mais alfa é 180. Por quê? Porque eles formam um ângulo raso, né? Você somar os dois, são suplementares, eles têm que dar 180. Só que você sabe, por a fórmula que a gente demonstrou agora há pouco, que isso aqui também é 180, tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos duas coisas que dão 180. Vamos comparar as duas? Não é nenhum crime se você fizer. Três mais alfa igual a 1 mais 2 mais 3. Ora, eu vou passar uma faca nesse 3 aqui, tá? Não tem problema nenhum. Logo, quem é o alfa? Então, nós temos que o alfa é exatamente igual à soma dos dois ângulos internos a ele não adjacente, tá? Então, se a gente voltar lá, porque a gente vinha discutindo no começo, que não poderíamos ter dois ângulos retos, se tivéssemos dois ângulos retos, o alfa era todo o ângulo 180, esse 3 aí não ia ser nada, né? Ia ser um ângulo zero. Então, não ia gerar um triângulo, né?
ia ser uma figura degenerada. Então, observe que a construção que nós estamos fazendo da geometria plana, ela é toda fechadinha. Nada contradiz o que já foi feito anteriormente. Tá? Então, foi essa forma que a gente chegou. Como o conteúdo, eu já falei, é pouco, que a gente viu é pouco, a gente vai fazer alguns exemplos usando essa teoria que a gente fez aqui agora, para vocês verem como a aplicação é bem legal, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe foi esse. A gente sabe nessa questão que RS são retas paralelas, a gente sabe a medida de alguns ângulos, mas a gente quer saber quem é X, Y e Z, tá? Então, se a gente olhar com bons olhos, que a gente pode fazer aí? Tá? A gente pode fazer o seguinte, vamos prolongar essa reta aqui, e essa reta aqui. Esse ângulo aqui é quem? 20, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, tá? Esse ângulo X, ele está aqui também, ó. Por quê? Porque RS são paralelas. Quando eu prolonguei essa reta aqui, ó, que essa reta, essa mesma reta aqui, ó, ela passa a ser uma transversal e ângulos correspondentes, que é o caso do X, e esse aqui que eu escrevi lá em cima, eles são congruentes, tá? Então, se a gente olhar com olhos melhores ainda, mais atentos, esse ângulo 40 e esse ângulo X, eles são opostos pelo vértice, tá? Observe que o ângulo 40, ele é formado por esta reta, que eu prolonguei em roxo, e por a reta R. Então, nosso X é oposto ao vértice ao 40. Eu vou chamar aqui de X barra, tá? O X barra é oposto ao vértice ao 40, tá? Logo, o X barra é 40, que é o mesmo X, tá, gente? Só que tá lá em cima. Então, o que é que a gente ganhou? Que o X é 40 graus, tá? Se o X é 40, X mais Z mais 20 tem que dar 180, tá? Porque são os ângulos do triângulo, os ângulos internos do triângulo. Então, o X a gente já sabe que é 40, fica Z mais 60 é igual a 180. Passando 60 para o outro lado, a gente fica que o Z é 120 graus. Tá? Então, a gente já sabe que o X é 40. Tá? Vou botar assim. E a gente sabe também que o nosso querido Z é 120. Agora só falta achar o Y. Mas, ó, se você somar Y com 20, com 40, ele tem que dar quanto? 180. Então, pela mesma forma, pela a mesmíssima conta, o nosso Y dá 120 graus. E era de se esperar, por quê? Porque se você pensar, vou prolongar, eu vou usar outra cor aqui, peraí, perdão, vou usar esse azulzinho aqui. Se você pensar nesse prolongamento em azul, Y e Z, eles são alternos internos. Tá? Eles são alternos internos. Logo, o Y tinha que ser igual a Z. Quando eu achei Z, eu já sabia quem era o Y. Eu fiz de outro jeito só para a gente ter uma outra noção a mais. Tá? Então, a gente está usando conhecimentos de paralelismo, está usando conhecimentos de triângulo e aqueles ângulos alternos internos correspondentes, opostos pelo vértice, tudo que a gente já viu nessas últimas duas aulas, tá? Outro exemplo que é extremamente legal, e esse a gente marca muito rápido, imagine que você tem um triângulo aqui ABC, eu vou chamar aqui de A, esse aqui de B,
e esse aqui de C. Digamos que você queira achar x aí, quem é o valor de x. Então, você poderia fazer de algumas formas. Eu vou escolher a forma que eu acho mais fácil. Por exemplo, porque aí a gente tem um ângulo externo em C, e a gente tem dois ângulos internos a ele não adjacente. Então, a gente está com todas as cartas para jogar o poker, né? Então, vamos fazer o quê? O ângulo externo é igual a quê? A soma dos ângulos internos a ele não adjacente, ou seja, x menos 10 mais x mais 30. Então, vamos fazer desmiuçar toda essa conta. Fica assim, 3x mais 30 é igual a 2x mais 20. Eu vou passar todos os x para o lado esquerdo e deixar todos os números do lado direito, tá? Então, como é que fica? Fica 3x menos x, 2x, perdão, é igual a 20 menos 30. Eu acho que eu somei errado, hein? Mas vamos terminar. Fica x igual a menos 10. Eu acho que está errado, porque senão ó, o ângulo em B fica 0, né? Deixa eu checar se eu escrevi a questão errada, tá, gente? Só um momento. X menos 10. X mais 30. Perdão, gente. O erro está aqui na nossa cara. Ó. Aqui é 3x menos 30. E eu botei mais 30. Perdão. 3x menos 30. Vou refazer. Desculpa. Então, eu falei tudo certo e escrevi errado. O ângulo externo, 3x menos 30, não, eu botei mais, tá? É menos. É igual à soma dos outros dois lados adjacentes. Então, a conta é a mesma. Menos 30 é igual a 2x mais 20. Tá? Passando x tudo para um lado e o y e os números para o outro. Então, fica x igual a 50. Então, achamos o x, que não era 0, foi um erro de escrita. O ângulo estava aqui, e quando eu escrevi com mais, perdão. Outro exemplo, que a gente também usa muito, os conhecimentos que a gente tem até agora, é esse, ó. Tá? Então, esse aqui a gente vai fazer até rápido, ó. Observe que o 130, esse aqui, que eu estou botando uma seta, ele é externo desse triângulozinho aqui, que eu vou fazer uma rachura em amarelo. Vamos olhar para esse triângulozinho aqui, ó. Tá? Vamos olhar só para esse triângulo. Então, olhando só para esse triângulo, o 130 é um ângulo externo o x é o externo ao triângulo e não é adjacente nem a x e nem a 100. Ou seja, o 130 é igual a x mais 100. Com isso, a gente tira claramente que o x tem que ser 30, tá? Então, vamos guardar isso. Então, eu vou passar uma borrachinha bem pequenininha. Bem pequenininha aqui, só para a gente conseguir apagar e deixar o x, tá? Então, eu vou escrever assim. Está aqui nosso querido x. Então, olhamos apenas para esse triângulo em amarelo. Já achamos o x. Precisamos achar quem? O y. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Esse ângulo aqui, ó, que eu tracei agora aqui de roxo,
eu vou chamar de Z, ele é 30. Por que que ele é 30? Porque ele é o suplemento desse 150 que está aí fora. Então, eu vou botar aqui 30 graus, tá? Agora, nós vamos olhar para esse triângulo aqui, que eu vou fazer uma rachura em cinza, que é o triângulo todo, na verdade. Vamos olhar para o triângulo grandão, esse aqui, ó. Eu estou fazendo a rachura toda, tá, gente? Triângulo grandão. Nesse triângulo grandão, quando eu somar todos os ângulos internos, a gente vai ter que saber que é 180, tá? Então, vamos usar nossos conhecimentos de forma bem perspicaz. Esse ângulo que tem a seta é 130, esse ângulo aqui que está dentro, ao lado dele tem que ser 50, tá? O outro ângulo do triângulo, esse aqui inteiro, ó, que é x mais 40 mais y. E o outro é 30. Então, quando eu somar 50 mais o x, eu já sei, o x é 30. 30 mais 40 mais y, mais 30 novamente, isso aí tem que dar 180. Tá? Então, isso aí é só a fórmula da soma dos ângulos internos de um triângulo. E aí, quando a gente faz, quanto é que dá? 50 mais 30 dá 80, mais 70, 150. O y mais 150 é igual a 180. O y tem que ser 30. Tá? Então, dá para a gente fazer de várias formas. Outra forma de fazer, caso você queira, é ir andando de triângulo a triângulo. No triângulo em amarelo, a gente consegue ver todos os ângulos. 50, 100, 30. Aí a gente consegue escorregar para esse triângulozinho do lado. Por exemplo, deixa eu tentar apagar aqui. Não deu. De cruz, não dá. Se você olhar para esse triângulo aqui, que eu vou fazer uns riscos verdes dentro, esse aqui, ó, a gente consegue achar todos os ângulos dele. Já tem 40, esse aqui é 80, então esse aqui tem que ser 40 também, né, para dar 180. Se esse é 40, esse aqui tem que ser 140, com 30, eita, 40 com 80, 120, eu errei a soma, né? Perdão. Se esse é 80 e aquilo é 40, soma 120 para 180, 60. Eita, meu D2 está aqui. Então, esse aqui tem que dar quanto? 120 com 30, 150, o Y teria que dar 30 do mesmo jeito. Então, você consegue andar de várias formas diferentes para fazer o problema, olhando para triângulos diferentes. Mas a única coisa que a gente está usando é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E para encerrar nossa aula, nós vamos fazer esse exemplo, que o cidadão disse que esses segmentos de reta, eles são paralelos, o ED e o BC, ou seja, que se você prolongar as retas, essas retas vão ser paralelas. Então, eu vou fazer isso, porque eu sou muito obediente. Eu vou prolongar essa reta aqui. Tá? Quando eu prolongo essa reta, observe que este ângulozinho que eu botei aqui, ó, eu vou chamar de alfa, ele é 35. Por quê? Porque nós temos duas retas paralelas e essa reta que passa por que a B está contida, ela corta as duas e eles são alfa e 35 vão ser correspondentes, tá? Então, esse alfa aqui, ó, esse alfa é 35, porque ele tem que ser igual a essa medida, tá, gente? Eu passei os risquinhos nos dois. Esse alfa tem que ser 35. Só que, ao mesmo tempo, o x é um ângulo externo ao triângulo. Eu vou marcar esse ponto aqui, eu vou chamar ele de P, tá? Se você olhar para o triângulo
P, A, E, por exemplo, olha para esse triângulozinho pequenininho. Esse X aí, ele é um ângulo externo do triângulo PAE. Tá? Então, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a eles, tá? Dois ângulos internos não adjacentes a eles. Ou seja, o X é igual a alfa mais 80. Só que alfa a gente já sabe que é 35, ou seja, X é igual a 115 graus. Tá? Então, essa é uma forma de fazer o problema. Você pode pensar em outra bem interessante, viu? Não está fechado aqui para soluções. Se você tiver bastante curiosidade, tente fazer assim, ó, por exemplo. Imagine que você quer prolongar essa reta. Aqui também seria um X, ó, tá? Esse X é a soma, ele é externo a esse triângulo aqui que eu vou chamar de o triângulo BAQ. Ó, o ângulo X é externo a BAQ, ou seja, o X é igual a 80 mais 35, que são os dois ângulos internos a ele não adjacente. Tá? Então, observe que existem várias possibilidades. Assim, basta você mesmo tentar usar o que a gente sabe, que são paralelismos, ângulos correspondentes, soma dos ângulos internos igual a 180, teorema do ângulo externo, e no final das contas você vai chegar sempre à mesma coisa, tá, gente? É isso que eu tinha reservado para a aula de hoje, e eu aguardo dúvidas de vocês a qualquer momento, tá, gente? Um abraço a todos e até a próxima.